Queridos, abramos nossas Bíblias no livro dos Juízes. Vamos meditar hoje à tarde no capítulo de número 18. Diz assim o texto bíblico: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscavam para porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, pai de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: Ide e explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para ele e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? Que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se provamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, o oprimisse. Também estava longe dos sidônios, e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram aos seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Exponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Mané Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram a espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles para a casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: Que estáis fazendo? Eles lhes disseram: Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai, sacerdote. Ser-te-á melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto adiante de si os meninos, o gado e os seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam na casa junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens? Que convocaste esse povo? Respondeu-lhes:
os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais, que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram, não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargo não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho, os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera. Chegaram a Laís, e o povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-reole. Edificaram a cidade, habitaram nela, e chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Jonatas, filho de Gesso, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Silom. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que história incrível. Deus, como é difícil ver a forma como o teu povo se corrompe diante da idolatria. Como é triste constatar que ainda hoje o teu povo anda nos mesmos caminhos. Por isso, Senhor, enquanto agora abrimos a tua palavra e estudamos essa história, abre os nossos olhos também, Senhor, para que possamos contemplar os perigos da idolatria, os perigos envolvidos com a adoração de outros deuses. Nos ajuda, meu Pai, a atentos atingirmos, meu Pai, o objetivo de servir ao Senhor com integridade. É no nome de Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, a adoração falsa, ela requer uma série de princípios e coisas ao seu redor. Ela nunca é tão simples, ela sempre tem mais coisas ao redor. Ela requer algo em que você confiar, ela requer algo em que você vai depositar a sua confiança. Pode ser um ídolo físico, como foi o caso aqui, pode ser um ídolo produzido no coração, mas ela requer algo em que você coloque sua confiança e não em Deus. Mas ela também requer pregadores que vão estar junto, estimulando essa adoração. Ela sempre vai requerer alguém de certa maneira. E a vida do mundo é basicamente essa, buscando pregadores que os instruam com seus ídolos. De maneira que nós temos vários pregadores no mundo hoje. Eu sei que você pode estar pensando assim, só em pregadores de igrejas evangélicas meio tortas, mas não. A TV é uma pregadora muito eficiente, nos fala o tempo inteiro naquilo que nós devemos crer e confiar. Os filmes fazem isso, as séries fazem isso, as músicas fazem isso. O tempo inteiro nós estamos sendo doutrinados, ensinados, instruídos em como confiar em outras coisas, em Deus, em como buscar ídolos para a nossa vida, religião falsa, e não buscarmos o Senhor. Daí a necessidade de estarmos atentos, em primeiro lugar, aos tipos de pregadores que são disponibilizados para nós. Em segundo lugar, ao desespero que existe, caso nós abracemos um ídolo falso para a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler faz parte de uma história em bloco, com 2 capítulos. Os irmãos já viram, nós falamos isso a semana passada, que da mesma maneira como o livro de Juízes começou com 2 introduções, ele vai terminar com 2 conclusões. Essas 2 histórias que nós vamos ter agora no final do livro, nós não sabemos em que momento elas aconteceram. Alguns dizem que elas aconteceram antes de todos os juízes, outros dizem que foi depois. Nós não sabemos ao certo. Por exemplo, temos uma tribo de Dan aqui que não tem lugar onde ficar.
se pensa logo de cara. Não, ele não tem onde ficar, porque afinal de contas, eles ainda estão assumindo a terra. Então, a história aconteceu antes deles assumirem a terra, lá no capítulo 1 de Juízes. Mas, de repente, Josué nos disse que já tinha dado a terra para o povo. Em Josué, capítulo 19, versículo 40, Josué colocando Dan na terra deles, justamente nessa região de Zorá e Estaol, ali pertinho. Era uma terra ampla, grande. Mas quando nós entramos no livro de Josué, nós descobrimos que Dan foi incompetente, que Dan não conseguiu expulsar os amorreus, que os amorreus saíram empurrando os danitas, a ponto que a única parte que eles conseguiram usar era da parte das montanhas, porque ninguém conseguia subir nem descer. Então eles ficaram encurralados lá em cima, eles usavam aquela parte lá em cima e não baixaram. Então nós não sabemos ao certo momento, mas o que nós sabemos é que Dan está querendo de alguma maneira se apossar de um pedaço de terra, porque eles não estão conseguindo. E os amorreus não deixavam. E de repente o texto começou nos falando sobre a história de um homem chamado Mica, que ficava na região de Efraim, na região montanhosa de Efraim, que conta todo um enredo de um início de uma adoração idólatra, de um homem que cria uma religião, e essa religião se estabelece na casa dele, para que justamente acontecesse a história que nós vamos ver hoje. Nós vimos, então, a semana passada, de que essa adoração que é criada lá, ela é feita a partir de um homem que é ladrão, o cara roubou a própria mãe, e nós vemos uma confusão, porque a mãe amaldiçoou ele com medo da maldição, foi lá e disse, não, eu vou devolver o dinheiro, porque a senhora meteu praga em mim, então vai que pega, né? Devolver o dinheiro da mãe, então vamos fazer pegar esse dinheiro e fazer um ídolo do lar, aliás, uma imagem de escultura e tal. Ela promete o dinheiro, no final só dá 200, era milho, só dá 200, não deu nem um terço, aliás, um quinto do valor. E eles fazem, ele tem uma estola sacerdotal, ele achou que dava para fazer da casa dele um centro de adoração, que ele já tinha alguns ídolos importantes, uma estola sacerdotal, transformou o filho dele num sacerdote, mas aí veio um negócio que foi a vantagem grande para ele. Ele encontrou um levita. Um levita que o texto nos disse lá atrás, que fazia tudo para o seu próprio interesse, um levita que vivia para si. A questão toda é que ele pergunta, para onde você vai? Ele diz, eu vou para onde for melhor para mim. Ele diz, então fica aqui, saláriozinho para você, comida, roupa lavada, você fica por aqui, vira sacerdote. Ele ficou feliz demais. E quando termina o capítulo 17, nós vemos um homem feliz dizendo, agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. Nota o que ele quer a bênção do Senhor. Para isso, ele produz uma adoração falsa, com um pastor falso, porque ele quer a bênção do Senhor. Capítulo de número 18 vai iniciar nesse processo agora. O que acontece aqui agora, versículo de número 1, é a repetição daquele mote que a gente já viu lá atrás. A gente já viu que o mote, a partir do capítulo 17, muda, porque até então fez o que era mal perante, o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor. Era assim que começava toda a história. E agora não. Agora ela começa dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia conforme achasse que era mais reto. Versículo 6 do capítulo 17, versículo 1 do capítulo 18. E nós ainda vamos ter lá no final do livro, repetindo, fechando essa questão. Então, aqui agora o que é que o povo de Deus faz quando acha que deve fazer o que acha certo e não busca o Senhor? E é isso que está acontecendo aqui. Os danitas, por eles não fazerem o que o Senhor mandou, que foi pegar a sua região e expulsar os amorreus e assumirem a região, eles estão fazendo aquilo que eles acham que é certo. Versículo número 1. Eles estavam querendo herança, mas não tinham terra, estava tudo encurralado. E aí eles então tiveram o seguinte, o texto nos diz assim, que até aquele dia eles não tinham terra, mesmo que no capítulo 19, versículo 47 de Josué já tivesse dado terra para eles. A sua terra é essa, tome conta dela agora, receba a terra. Só que o que acontece, o texto diz que eles não tinham terra. E aí então, a expressão final é,
não lhe havia caído por sorte a herança. Como não havia caído por sorte a herança? Eles achavam que ia acontecer o quê? E Josué disse que tinha caído por sorte a herança naquele território. Aqueles dizem, não, a gente não teve terra ainda. Eles então têm uma ideia terrível, versículo número 2. Eles pegam e juntam 5 homens de 2 regiões, da região de Estaol e Zorá. 5 homens, o texto nos diz, são 5 homens valentes, tem que ser corajoso mesmo para fazer o que eles vão fazer. Eles vão descer da região onde Dan fica, que naquele momento era tão instável que a gente sabe que fica próximo entre Efraim e Judá, por ali. Então, vocês vão descer e vão explorar a terra, e vocês vão encontrar um lugar que dê para a gente se apossar de lá. Eles estão procurando um lugar onde seja fácil de conquistar. Eu quero que vocês notem, Deus já deu lugar para eles. Eles não conseguiram pegar o lugar que Deus deu para eles. Eles agora estão querendo outro lugar. Eles querem outro canto. E para isso o texto nos diz que eles vão descendo e chegaram na região montanhosa de Efraim e pararam justamente na casa de Mica. O texto termina no versículo de número 2, dizendo que eles pernoitaram ali. Mas de repente tem uma história interessante agora. Porque eles pernoitam no lugar onde é um centro de adoração, que é muito comum. Você chega e tem um centro de adoração, você vai lá para pernoitar. Mas versículo de número 3 diz que eles reconheceram a voz do levita, do moço, que era o sacerdote do lugar. Como é que eles reconheceram a voz? Alguns dizem, não, eles já tinham conhecido esse rapaz de outros cantos. Não, o rapaz é de Belém, não é da região de Dan. Então, provavelmente o que eles reconheceram foi o sotaque. Eles reconheceram o sotaque de alguém da região de Belém, que estava então longe da sua terra, reconheceram o sotaque, e o texto diz, reconheceram a voz, chegaram para o rapaz e disseram, o que é que tu está fazendo por aqui? É mais ou menos, você vai para São Paulo, chega lá e encontra alguém com o sotaque da Paraíba. Você está fazendo o que por aqui? Você está fazendo o quê? E aí a resposta, meus irmãos, é perfeita, porque esse homem não tem vergonha nenhuma em dizer o que motiva o seu ministério. Daí a gente descobriu isso semana passada. Onde tiver uma adoração falsa, haverá um pastor falso disposto a ajudar essa congregação. Onde tiver uma igreja que deseja adorar de forma errada, vai haver um pastor para ajudar essa igreja a adorar de forma errada. A questão toda aqui é o que leva esse pastor a ensinar as pessoas, a conduzir essas pessoas numa adoração errada? Simples, dinheiro. Versículo de número 4. Ele diz assim, olha, aconteceu assim e assim comigo. Ele conta um pouco da história, mas notem que o narrador não se preocupa em contar a história, só uma parte da história ele guarda. Ele diz assim, assim me fez Mica, pois me assalariou. O que é importante para esse sacerdote aqui? Eu recebo é uma mixaria, vocês já viram isso? Todas as contas aqui se conta na faixa dos 1.100 ciclos de prata. Foi isso que se ofereceu para Dalila, foi isso que ele roubou da mãe. E o sacerdote, aí pega uns 10 aí por ano, está valendo. É um tostão. Mas esse cara chega e deixa bem claro, ele está lá porque ele está recebendo. Característica de um falso pastor, trabalha em prol do dinheiro. Segunda informação que o texto nos dá, eu lhe sirvo de sacerdote. Ele não serve a Deus como sacerdote, ele serve a Mica. Então, toda vez que você tiver uma adoração falsa, você vai ter um pastor disposto a ganhar dinheiro com aquilo e entregando ao povo exatamente aquilo que eles querem, porque eles não servem a Deus, eles servem a quem paga o salário. É por isso que os homens de Dan tiveram uma ideia. Se ele já está recebendo um salário e ele é um sacerdote, por que não aproveitar os trabalhos de um sacerdote de graça, porque afinal de contas já é Mica que está pagando mesmo? Faz o seguinte, consulta para a gente aí o Senhor. A gente quer saber o seguinte, nós estamos indo aqui, pesquisando, como espias, tentando encontrar uma terra onde a gente possa se estabelecer. E o
o que a gente quer saber? A gente quer saber se vai dar certo esse negócio. A gente quer saber se vai funcionar. Se a gente vai ser abençoado e vai ser, no final, bem-sucedido, bem-sucedido. A pergunta é se vamos prosperar. Quem poderia dar essa resposta? O sacerdote que estava lá em Jerusalém. E ele diria: a terra de vocês não é aqui, a terra de vocês é no outro canto. Foi lá que o Senhor colocou. Mas aqui não. Aqui eles encontraram o pastor certo para a pergunta certa. Eles encontraram um pastor que vive em função do dinheiro e que serve ao povo e não a Deus. E quando eles perguntam, vai dar certo? Todo pastor que vive em função do seu salário e serve a congregação que lhe paga o salário, ele não dá mensagem ruim, ele só dá mensagem boa. E aí então você vai descobrir que sempre que houver uma religião falsa, haverá um pastor falso disposto a ganhar dinheiro. Mas sempre que você encontrar um pastor falso disposto a ganhar dinheiro, ele sempre trará uma pregação que agrada os ouvintes dos seus consumidores. Sempre vai trazer uma pregação que lhe agrada. E pergunta aí para Deus se Deus vai fazer o nosso trabalho prosperar. A gente vai lá como espia. Pergunta aí se vai dar certo. Ele diz: vá, meu filho, ide em paz. O caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Só faltou dizer assim: tome posse da bênção, bata o pé no chão, a vitória é sua. É isso que é. Eu quero que vocês notem, meus irmãos, que a pregação dele não é uma consulta ao Senhor. Ele fala do seu próprio coração como alguém que está agradando os seus clientes. Esse homem é um servo de pessoas, não de Deus. Ele serve por causa do seu salário. Por isso, ninguém desagrada a clientela quando quer ganhar dinheiro. No comércio, o cliente tem sempre razão. E o que ele faz? Dá para a clientela o que eles querem. Vão em paz, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, vai prosperar. Eles foram até uma região chamada Laís. Chegando lá, encontraram um povo que tem característica muito interessante. Eles são sidônios. E como sidônios, eles viviam sempre afastados um do outro. Era um povo que não gostava de encrenca. Os sidônios são conhecidos aqui na região como aqueles que não se juntam com ninguém para brigar com ninguém. Então, são os famosos isentões. Eles não se metem nem com a direita nem com a esquerda. Não querem briga com ninguém, fica na deles e está tudo resolvido. Um grupo pacifista, notou as expressões que está aqui? Diz que eles encontraram um povo que estava seguro, tranquilo. Um povo que vivia o costume dos sidônios, não se envolvia com confusão. Um povo que estava em paz, nem guerreava contra um, nem guerreava contra outro. Um povo que estava confiado, que estava tão tranquilo naquela região, que pensava: ninguém vai mexer conosco. E ainda termina dizendo: não havia nenhuma autoridade sobre eles que os oprimisse, ou seja, eles não estavam debaixo do domínio de ninguém. E termina dizendo que eles estavam longe dos sidônios e que não havia nenhum trato, nenhum acordo. Então, eles não tinham nenhum acordo com nações vizinhas para proteção. Eles estão se sentindo muito seguros. E quem é brasileiro sabe, quando a gente se sente seguro é quando a gente é assaltado. A gente já sabe disso. Quando a gente esquece de trancar a porta é quando o ladrão vem. Aí é isso, exatamente isso que está acontecendo aqui. Eles estão muito tranquilos na terra dele. Ninguém vai mexer com a gente. A gente não mexe com ninguém, ninguém mexe com a gente. A gente não se mete em briga com ninguém, não guerreia com ninguém. Fica só na nossa vida aqui nós mesmos. A gente nem se mete com os outros sidônios que estão por perto. A gente não fez acordo de proteção, já para não chamar a atenção. A gente fica quietinho aqui. Esses 5 espias viram isso, voltaram para a sua terra e trouxeram o recado de forma bem clara. Disseram: olha, a terra é boa. É óbvio, Deus tinha dito que a terra era boa. E o pessoal lá é todo um bando de pacifista. Não tem acordo de guerra com ninguém, não tem sistema de proteção. Eles vivem descuidado, tranquilão, não brigam com ninguém, por isso que eles não estão acostumados a brigar. Esse povo são os bobões. O que a gente faz? O que vocês estão esperando? Vamos embora. Vamos tomar a terra, porque lá é o lugar certo. O que é que eles tinham certeza que ia acontecer? A cidade de Laís não ia revidar. Pelo simples motivo, porque eles nunca brigavam. Eles não eram guerreiros. Eles não tinham acordos de proteção. Não existia nenhuma cidade que viesse se levantar para defendê-los. Era o lugar perfeito. Vamos embora para lá. Vamos embora. O texto nos diz que eles foram, acamparam em Kiriat Jearim.
no versículo 13, eles já tinham dado 14 quilômetros mais ou menos, quase um dia de viagem, porque eles estão vindo com muita gente. Nota que o texto diz que vieram 600 homens armados com armas de guerra, versículo 11. Eles trouxeram tudo que tinha direito, versículo número 21 diz que eles trouxeram mulher, menino, gado, bens, trouxeram. Eles vieram com toda a mudança, eles já vieram prontos para ocupar a região. Vieram prontos. Por isso que eles estão andando devagarinho. Metade do caminho. O que é que fica no metade do caminho, entre onde eles estavam e a região de Laís? Fica justamente a casa de Mica. E aí, meus irmãos, começa a desgraça de Mica. Porque no versículo número 14, os 5 chegaram e disseram: rapaz, a gente descobriu quando a gente viajou por aqui, que aqui tem uma casa de adoração. E olha, nessa casa de adoração tem tudo que a gente precisa. Tem uma estola sacerdotal, tem ídolos do lar, tem uma imagem de escultura, tem uma imagem de fundição, e ainda tem um sacerdote. Tem tudo que a gente precisa. E eu vou te dizer, quando a gente passou para aqui, ele fez uma pregação, 100%. A gente chegou aqui e disse: olha, consulta o Senhor se vai dar certo. Ele disse: vai dar certo. Então, olha, que beleza. Do jeito que a gente gosta. Uma pregação boa. Gostou de se ouvir, a gente já saiu mais leve. O que faça com ele? O que a gente faz? Vamos lá buscar. Organiza-se, entram os 600 homens de guerra, cercam as casas onde ficava Mica, vão para a casa onde estão guardados os ídolos no templo, tiram o sacerdote para fora, e o texto por 3 vezes vai dizer que eles entraram, apanharam a imagem de escultura, apanharam a imagem de fundição, apanharam a estola sacerdotal e apanharam os ídolos do lar. O que é que eles estão fazendo? Eles estão saqueando um templo. E isso é a loucura de uma crença idólatra. Porque os ídolos não são fiéis aos seus adoradores. Eles podem ser levados por qualquer um. E eles sabem disso. E por isso eles estão roubando os ídolos para terem sobre si a proteção que Mica disse que teria. Lá no versículo número 13, Mica disse: agora eu sei que o Senhor vai me fazer bem. Agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. Só que agora os danitas chegam e dizem: nós queremos a bênção para nós, então vamos roubar a religião dele. Coitado do sacerdote, quando viu tirando o material, disse: o que é que vocês estão fazendo? Em outras palavras, estão acabando com o meu emprego. Vocês vão acabar com o lugar, vão estar levando os ídolos, vão ficar o quê? Vão passar fome agora. Fica calado, meu. Fica calado. Olha só, veja só, entenda. Olha o esquema. Que é melhor você ser sacerdote de um homem com a família dele ou de uma tribo inteira? Ué? É pra gente. Você vira o nosso sacerdote. E aí você vai descobrir uma coisa interessante sobre os falsos profetas, os falsos pastores. Eles sempre vão atrás de quem paga melhor. Ele não tem nem dúvida. Olha as expressões que o texto usa assim, ó. Veja comigo aí versículo 20. Olha o versículo 20, o que é que diz com o falso pastor aí? Quando ele disser: não, você vai ser nosso sacerdote agora, sacerdote de uma tribo inteira, não de uma família, de uma tribo toda. Olha só que importância, você vai subir de nível. E aí o texto diz que o coração dele se alegrou. Eita, rapaz, ele agora vai ser bispo, quase um apóstolo. Ele agora subiu de nível. Antes era o pastor da congregaçãozinha lá de Mica, congregação presbiteriana de Mica. Agora não, meu amigo, é catedral presbiteriana de Dan. Meu amigo, o negócio é feira agora. Primeira igreja presbiteriana de Dan. Agora subiu, é dinheiro agora valer. Agora ele tem uma proposta, e o coração dele se alegrou. E aí o que é que ele faz quando ele fica tão feliz? Ele ajuda os cabos a roubar. Eles estão roubando os ídolos, a estola sacerdotal, e ele está reclamando que o pessoal estava roubando, mas quando ofereceram para ele um emprego, aí o texto diz assim: e ele tomou a estola, e ele pegou os ídolos do lar. Ou seja, vamos embora, amigo. Não tem conversa não. Porque não existe fidelidade em pregadores que pregam segundo o seu próprio ventre. Eles são fiéis ao seu salário e àqueles que os pagam. E eles sempre irão para o lado que pagar melhor. Os danitas, então, invertem a caravana. Notem que no versículo número 21 diz que eles inverteram, eles viraram, ou seja, as mulheres, os meninos,
os bens, o gado, ia atrás, e os homens iam na frente para trazer proteção. Mas eles já previram que haveria um ataque na retaguarda, e eles invertem a caravana, colocam as mulheres, crianças e animais na frente, e os homens vão atrás. É óbvio, Mica, quando viu que a casa tinha sido saqueada, ele não teve dúvida, juntou os homens da região, porque não foi Mica que perdeu, a cidade inteira perdeu o templo. Vamos atrás. Só que o que Mica se enrolou foi que quando ele chega e acompanha, porque a outra caravana é pesada, vai devagar, a de Mica é só de soldados, então ele vai mais rápido. Quando eles alcançaram, o que ele não contava é que os soldados estavam atrás. E eles chegam para Mica e perguntam: o que é que você quer? O que é que você tem? Ele diz: como assim vocês perguntam o que eu tenho? A única coisa que eu tinha era o templo com os sacerdotes. Vocês vieram, levaram o templo, vocês levaram tudo. E olha como é triste ver alguém que adora ídolos. De repente, ele tem tudo, versículo número 24. Eles têm deuses, eles têm sacerdote, mas aí no final das contas o texto diz que eles não têm mais nada. Versículo 25. Que me resta? Ele era um abençoado, porque tinha essa religião, mas os deuses abandonam os homens por situações melhores. O que me resta? Nada. Mica não tem mais nada. Os homens de Dan dizem: olha, veja só, para de falar besteira aqui. Tem uns cabra braba aqui, ele chama de homens com ânimo amargo. Olha, tem uns cabra braba aqui meio ignorante. Vendo você batendo boca aí, falando essa baboseira, esses caras vão ficar se afobar. Vão chegar aqui, vai matar você, vão matar todo mundo. Então vamos fazer o seguinte: cala a boca, você perdeu. Volta, vai embora, vai para casa, fica tranquilo, escape pelo menos. Você já perdeu. Coitado de Mica, dá até pena, né? Ele volta com a cabeça baixa, porque o texto diz que os homens eram mais fortes do que ele. Ele voltou para sua casa, e o que ele tem agora? Ele não tem absolutamente nada, porque é isso que os ídolos fazem. Eles te prometem muita coisa boa, muita bênção, mas eles te deixam sem nada no final. Sem nada no final. E aí então o texto nos fala que eles foram até a região de Laís, chegaram lá, não encontraram resistência nenhuma, invadiram a cidade, queimaram tudo, mataram as pessoas ao fio de espada. Claro, o pessoal era pacifista, não gostava de briga, morreram fácil. Todo mundo adepto do desarmamento, já era, morreram fácil. Diz o texto então que eles reconstruíram a cidade, no versículo 28, e deram um novo nome para a cidade. O texto faz questão de dizer, eles deram o nome de Dan para a cidade. Mas a cidade se chama Laís, porque não era para eles estarem ali não era a região deles. Era para outros terem conquistado. Eles botaram o nome de Dan. Sabe o que é mais triste? Olha os versículos 30 e 31. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. Eles construíram um templo. Isso aqui é tão sério, meus irmãos, que Jeroboão I, depois de Salomão, quando houve a divisão dos reinos, entre o reino do norte e o reino do sul, e Roboão ficou com Jerusalém, com as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos se juntaram a Jeroboão. Jeroboão monta uma adoração falsa na região de Samaria, e escolhe justamente as cidades de Berseba e a cidade de Dan para estabelecer a sua idolatria. Aqui iniciou um processo de idolatria dentro de Israel. É a primeira tribo de Israel que possui um Deus particular e uma adoração particular. É a primeira tribo que tem para si uma religião só dela, não de Deus. E o texto faz aquela imagem de escultura ali, montaram uma estrutura religiosa, e agora finalmente diz o nome do sacerdote. O nome do homem era Jonatas, filho de Gerson. Nós temos um problema que o Gerson aqui é dito que ele é filho de Manassés. O irmão sabe que em hebraico só existem as consoantes. São 3 consoantes aqui. E são as 3 consoantes para o nome de Moisés.
Então há quem diga que eles mudaram as vogais para não dizer que esse camarada é parente de Moisés. Um parente de Moisés se tornou sacerdote de uma religião falsa. E ele e os filhos dele se tornaram sacerdotes na tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. E aí há quem diga que o cativeiro não é o cativeiro babilônico lá na frente, mas é até o período de guerras de Davi ali. Porque se você prestar atenção, o versículo 31 diz assim: e é assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. E a casa de Deus esteve em Siló até que Davi tirou a casa de Deus de lá e levaram para Jerusalém. Olha a quantidade de tempo que ficou aqui. Uma adoração falsa com um pastor falso. Isso nos leva, meus irmãos, a algumas advertências que nós deveríamos ficar de olho aberto. Primeira advertência: cuidado com aquilo em que você confia. Cuidado com os ídolos que você produz. Porque os ídolos que você produz te prometem a bênção do Senhor, te prometem vida boa, versículo de número 13. Você pensa assim: agora minha vida vai ficar boa, agora vai dar certo. Mas não se enganem, a falsa religião só produz desespero. A falsa crença no Senhor só produz desespero. Nós vivemos uma época terrível, onde temos uma quantidade enorme de pessoas que estão extremamente magoadas com a igreja. Pessoas que dizem que não querem mais servir ao Senhor, que estão chateadas com o Senhor. E quando você pergunta: por que você está tão irado contra Deus? É porque Deus me prometeu e não me deu. Deus não te prometeu bananas, coisíssima nenhuma. Deus não te prometeu nada. Quem te prometeu foi um falso pregador, foi um falso pastor. Ele mentiu para você, mas as pessoas acham que Deus prometeu. Que Deus prometeu que o casamento dele ia ficar bom e ele se separou. Deus prometeu que ele ia ficar rico, ele ficou mais pobre do que era porque deu o dinheiro dele todo para a igreja. Deus não prometeu coisíssima nenhuma, porque todas as vezes que nós criamos um ídolo, achando que esse ídolo vai nos dar aquilo que só Deus pode nos dar, a única coisa que a gente fica no final é: o que me resta? O que me resta? Não resta absolutamente nada. Não, meu irmão. Se você busca no dinheiro a segurança que só Deus dá, você nem vai conseguir dinheiro, nem vai conseguir segurança. Se você busca no Estado a segurança que só Deus pode dar, você vai ser perseguido e morto pelo Estado. Se você coloca nas coisas, nos outros, a sua confiança e não em Deus, essas coisas em que você confia, isso vai te engolir. Seja ela a sua poupança, a sua aposentadoria, o seu plano de saúde, sua capacidade intelectual, aquilo que você coloca no lugar de Deus como confiança, vai destruir você. Que garantias você me dá, pastor? Porque toda idolatria se volta contra os seus adoradores. Salmo 115. Porque os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. E o texto diz: e se tornam semelhantes a eles quem faz e quantos neles confiam. Que você vai se tornar como o seu ídolo. E no final das contas, o seu ídolo vai te engolir vivo. Ele vai te destruir. Então, cuidado com aquilo que você coloca o coração. Aquilo em que você confia. Nada no mundo foi feito para confiarmos. Nada. Em que você confia? Confia numa situação financeira melhor? O que é preciso para que toda uma estrutura financeira vá por água abaixo? Não, mas pastor, tem determinados países que não quebram. Assim pensavam os americanos no início do século passado, década de 20. E de repente o que aconteceu? Quebrou. O país quebrou. Como esse país quebra? Quebrou. Faliu. Acabou. Todo mundo para a rua, desempregado, passando fome. Não se engane, não existe nada no mundo que possa servir como base para a sua confiança. Não se confie nas estruturas do mundo. A Bíblia diz: não confie em homens. Não confie neles. Não coloque neles a sua confiança. Você está confiando em presidente de república? Você está confiando nisso?
Está confiando em militares? É nisso que você confia que o Brasil vai melhorar se eles assumirem? Você está enganado. Você está colocando sua confiança no lugar errado. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque todas as vezes que nós confiamos em outra coisa que não seja Deus, isso vai nos engolir, vai nos destruir. E a única coisa que a gente vai fazer no final é o que me resta. E a resposta é: não resta? Segunda advertência que o Senhor nos dá hoje. Porque sempre que você se sentir tentado a confiar em alguma coisa que não seja o Senhor, vai aparecer um pregador para te oferecer isso, querendo ganhar dinheiro. Não importa em que você confia. Pode ser que você busque satisfação para o seu coração em relacionamentos. Vai aparecer um monte de cantor romântico te falando sobre como se relacionar e como é lindo isso. E como você não vai conseguir viver sem um relacionamento amoroso. Se o seu alvo são os prazeres da vida e é nisso que você busca satisfação para a existência, vai aparecer um monte de cantor dizendo a mesma coisa, que a melhor coisa da vida é encher a cara, ficar bêbado, rodar à noite em farras. Não se engane, vai aparecer um pregador e vai te vender disco. Não se engane. Se o seu coração é vingativo, vai aparecer uma cantora gospel dizendo que você vai se vingar. E vai te cobrar o preço do CD. E você vai comprar para se sentir bem. Porque sempre que houver uma adoração falsa, vai surgir um pregador para ela. Porque pregar a religião falsa é muito fácil. Você só precisa dizer o que as pessoas querem ouvir. É isso que eles fazem. Eles dizem o que as pessoas querem ouvir. Você vai ter vitória. Não precisa mudar nada, não. O mundo é que precisa se ajustar a você. Mas vai dar tudo certo. Tome posse da bênção. Mas no final das contas, aprende uma coisa. Todo pregador falso serve não a Deus, serve aos homens em troca de dinheiro. E eles sempre estão dispostos a abandonar os seus patrões para arranjar um que pague mais. Eles sempre irão trair seus membros em troca de um salário melhor. Porque eles não servem a Deus, eles servem seus bolsos. Ou como Paulo fala, serve o seu próprio intestino, ao seu ventre. É isso que eles servem. Por isso não se enganem. Não se enganem com pregações bonitas. Não se engane com pregações que aquecem o coração. Eu me senti tão confortado nesse dia, foi uma coisa tão linda que falou comigo. Não se engane. Porque sempre que o seu coração estiver em pecado, vai aparecer um pregador para pregar aquilo que você gostaria de ouvir. E o que a igreja do Senhor precisa não é ouvir o que ela gostaria, é ouvir o que Deus gostaria de ver nela. Fica então a advertência, meus irmãos. Porque o mundo está rodeado de idolatria. E o mundo está rodeado de pregadores idólatras. Quando a igreja de Cristo passa a abraçar essas pregações idólatras, ela se torna idólatra junto. E o que é que ela conquista? Nada, a não ser agir contra a vontade do Senhor. Ela só faz o que ela acha que é certo. E ela caminha caminhos longe do Senhor. Vive uma vida desgraçada, sem Deus, ouvindo mensagens doces que as tornam mais condenadas ao inferno do que antes. Fique então alerta, fiquemos atentos a que religião nós seguimos e a que pregadores nós ouvimos. Vamos orar? Meu Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja brasileira. Nós somos estimulados a buscar confiança num monte de coisa. Criamos, ó Senhor, em nossas igrejas ídolos perigosos como dinheiro, como saúde, como prosperidade, como vida boa, família estruturada. Ah, Senhor, isso tudo só pode ser conseguido, adquirido no Senhor. O mundo não vai poder dar isso. Essas igrejas oferecem, Senhor, e geram expectativas idólatras e conduzem o teu povo para longe dos teus caminhos. Por isso, Senhor, tem misericórdia do teu povo. Deus, dá ao teu povo discernimento para ver que esses pregadores só pregam conforme seus corações
de acordo com o valor que eles recebem. Meu Deus, abre os olhos do teu povo, abre os olhos dos teus eleitos, Senhor, para que eles não sucumbam diante de uma pregação idólatra, abracem uma religião idólatra e sejam destruídos por essa mesma estrutura. É no nome santo de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém.